Fala, torcedor do nosso canal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aí, dando essa moral pra gente, acompanhando tudo do nosso time aqui, né? Então já peço vocês que se inscrevam aí, notícias diárias, também deixa o like já no vídeo, que o vídeo tá muito bom. Separamos um corte aí pra estar reagindo esse fim de campeonato, né? A última rodada aconteceu, tivemos o Flamengo, obviamente, já era o campeão, a gente já sabia disso, né? Palmeiras ali na vice-liderança, mas ali o Fluminense conseguiu pegar a vaga do Botafogo direto ali na quinta posição, para partir para a Libertadores direta, né? Então era uma briga ali boa entre o Fluminense, Bahia e o Botafogo. Acabou ficando ali com o Fluminense mesmo, 64 pontos. Lá embaixo também times rebaixados. Então vamos estar reagindo junto aí. No final a gente volta aí para dando uma passada aí em toda a rodada, vendo todos os times aí, o que aconteceu, tá bom? Vamos pro corte. Final dessa tão importante competição. Enquanto a maioria dos clubes está de férias após o fim do Campeonato Brasileiro, outros entram na parte mais importante da temporada. Há apenas 4 jogos de gritar campeão. Na quinta-feira, no Maracanã, Vasco e Fluminense começam a decidir uma vaga na final da Copa do Brasil. Os dois times chegam em momentos completamente diferentes. Sob o comando do argentino Luiz Ubeldia, o tricolor vive grande fase. Não perde há 7 partidas e se garantiu na fase de grupos da Libertadores ao derrotar o Bahia no último domingo. Desempenho que faz com que o Flu ganhe o status de favorito no confronto. Mas o discurso dos jogadores é outro. A gente respeita muito o Vasco, né? Porque o Vasco Bom, eu conheço o treinador pessoalmente, né? Um baita treinador. Então, se tratando de mata-mata, é uma competição diferente do que é o Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que manter os pés no chão, continuar fazendo o que a gente está fazendo, segurança na defensiva e conseguindo fazer os gols na frente, que é isso que vai nos ajudar a passar primeiro, dar esse primeiro passo para a final. 2 vagas estão em aberto na equipe titular. No meio de campo, Nonato e Hércules brigam por um lugar e no ataque, Soteldo deve ser o substituto de Canóbio, suspenso. Já o time de Fernando Diniz perdeu 7 e só venceu 1 dos últimos 8 jogos. A despedida no Brasileirão foi da pior maneira possível. Com a equipe reserva, acabou goleado por 5-0 pelo Atlético Mineiro e terminou a competição na 14ª posição. Mas os jogadores garantem que isso já ficou para trás. O momento está o melhor possível. Acredito que temos tudo para chegar lá e fazermos 2 bons jogos. Se trata de um clássico, se trata de uma semifinal de Copa, então são jogos diferentes realmente. A nossa chave do Brasileiro já foi virada e, cara, nosso foco total é 100% agora no jogo contra o Fluminense. Após sofrer uma entorse no joelho esquerdo, Lucas Piton deve ser o único desfalque vascaíno. O destro Puma Rodrigues é o favorito a assumir a lateral esquerda. Muito bem, grande jogo, esperado, né, por torcedores vascaínos e tricolores, chance de título para essas duas torcidas, Júlio. Já foi final de Brasileiro. 34. Eu, 2 meses atrás, eu diria que o Vasco estava no patamar do Fluminense, talvez até mais quente, né? Agora não, agora o favoritismo do Fluminense é gritante. A gente vai falar mais desse jogo amanhã, mas para mim o favoritismo do Fluminense é muito destacado mesmo. Não era assim um tempo atrás, mas na reta final do Brasileiro, o Fluminense só cresceu e o Vasco só caiu. Tudo bem. Já imaginou Zubeldia ganhando o título da Copa do Brasil? Seria uma surpresa, né? Depois da maneira como ele saiu do São Paulo Futebol Clube. Bom, em 3 vitórias, 7 derrotas, 30% de aproveitamento, 11 gols marcados e 19 gols sofridos. E pro outro lado, o Fluminense vem alta, né? Viés de alta aí pro Flusão. São 7 vitórias, 2 empates, somente uma derrota nos últimos 10 jogos. Zubeldia e alegria, hein? 77% de aproveitamento, 15 gols marcados, 4 gols sofridos. O tempo inocentou Luiz Zubeldia, viu, tricolores? Eu não tô falando dos tricolores da Laranjeira, não. Tô falando de outros tricolores, viu? Senhores, me parece... Eu estou aqui só para conduzir o programa, né? Quem entende de futebol são vocês, né? Eu não entendo nada. Mas a minha pergunta é... Me parece, brincadeiras à parte, que esse duelo ele tá mais... Apesar do Fluminense estar em alta, um pouco mais em aberto. Não, os dois estão em aberto, mas me parece que a gente tem um pouco mais de dificuldade para encontrar um amplo favorito do que Cruzeiro e Corinthians. Me parece um duelo um pouco mais equilibrado
Não, Diegão, não 180 minutos, não? Discordo, cara. O Fluminense do Zubeldia hoje joga o futebol mais eficiente do Brasil aí. É o melhor time do segundo turno. O fato de ser o cara tá clássico 100% no Maracanã. Ele pode fazer os 4 jogos, se ele ganhar do Vasco, que ele teria na Copa do Brasil, ele faria 3 no Maracanã. Tem um asterisco aí no Maracanã, hein? Que aquela tela, a única derrota do Fluminense era justamente pro Vasco no Maracanã como visitante. Como visitante. É. Tá, aí, ó, tá vendo? É. Então, a minha pergunta Esse jogo é importante, 2-0 pro Vasco. O fato de ser clássico, de ser torcida dividida, de você não ter aquele negócio, tudo bem, tô jogando em casa, tô jogando fora, porque os 2 jogos vão ser meio que na casa dos dois, né, assim, com torcida dividida. Não dá uma equilibrada nas coisas? Olha, o problema do Vasco é o Vasco, né? É. Entendi. O recorte que a gente mostrou ali, a gente tem que fazer um outro recorte. Dos últimos 8 jogos, tirando o 5-1 com o Inter, que diz mais sobre o Inter do que sobre o Vasco, o Vasco fez um gol. Fez um gol em 7 jogos, cara, entendeu? E sofreu 18. Cara, desculpa, o que é esse Vasco? Que Vasco é que vai jogar? Acho que é a mesma comparação do Corinthians. Qual que é o Vasco que vai jogar contra o Fluminense? É o Vasco que virou motivo de chacota no fim do campeonato. Levou 5 do Atlético, com o time reserva. Levou uma goleada que o Vasco já sofreu, cara. Isso ninguém vai apagar. Já sofreu contra o Atlético Mineiro, entendeu? Qual que é o Vasco que vai jogar? Porque o Fluminense que vai jogar é um Fluminense que vem jogando bem faz tempo, cara. É um Fluminense que, desculpa, tá sendo incontestável com o Zubeldia, que tá voando. É clássico, mas, pô, e o momento dos times, entendeu? Pra mim, o Fluminense é favoritaço também, como o Cruzeiro é contra o Corinthians. Ô, Ciro, você que é um cara bem transitado, tem muitos amigos que são São Paulinos, o Zubeldia tá fazendo um bom trabalho no Fluminense, né? Você acha que o torcedor de São Paulino, ele olha hoje pro tricolor das Laranjeiras, olha pro Fluminense e fala, poxa, Zuzu, me perdoa, volta... Eu acho que os São Paulinos não têm ainda esse sentimento de perdão ou de arrependimento ou de alguma coisa com relação ao Zubeldia. E é curioso esse Vasco Fluminense, que vai ser o primeiro mata-mata do Zubeldia no comando do Fluminense. Que a gente viu o Zubeldia indo muito bem nos jogos do Brasileirão, mas ele não pegou o time ainda em mata-mata. E com relação ao equilíbrio, eu acho que você, Fefux, comentou um ponto que é importante, que o fato de ser clássico iguala. Eu acho que traz um pouco. A gente falava um pouco das gangorras com relação a Corinthians e Cruzeiro, que está muito mais pendendo pro lado mineiro. Eu acho que o fato de ser clássico deixa as coisas um pouco mais equilibradas. Inclusive, a gente acredita muito uma possibilidade até concreta do Corinthians passar do Cruzeiro, justamente pelo fato do segundo jogo ser na Neoquímica Arena. Né, e que isso traz todo um outro componente. E nesse duelo Vasco-Fluminense a gente não vai ter isso, né? Não, é 50-50 e o Vasco passou muitas últimas semanas, é muito parecido com o Corinthians, assim. Olha, tem semifinal da Copa do Brasil, tá chegando, faltam quantas semanas, sabe? Parece que ficou muitas semanas mastigando e esperando chegar a hora desse jogo e para ver, porque o Vasco faz muito tempo também que não chega numa situação de título relevante, né? O Vasco passou muitos anos sofrendo com Série B, sofrendo com problemas administrativos, de bastidores, então assim, eu acho que é um jogo que o Vasco até chega com muito mais apetite até do que o próprio Fluminense por conta disso. O Fluminense ganhou Libertadores ano retrasado, né? O Fluminense disputou o Mundial de Clubes, foi semifinalista do Mundial de Clubes, então por conta disso acho que o Vasco chega até mais apetite para esse jogo por conta desse histórico recente. Ricardo Spinelli. Só uma correção que eu falei que a única derrota do Fluminense nesse 7-2-1 dos últimos jogos do Fluminense era pro Vasco, não, foi pro Ceará. O jogo contra o Vasco foi um pouco antes. Mas mesmo assim, a única derrota do Fluminense com o Zubeldia no Maracanã foi justamente pro Vasco, numa situação de visitante, na situação de mandante, não perdeu nenhum jogo. Lembrar também que o Zubeldia com o São Paulo na Libertadores saiu invicto, né, nas 2 temporadas, tanto na eliminação em 24 para o Botafogo, perdendo a classificação nos pênaltis, depois de 2 empates, e depois, nesse ano, na fase de grupos, com a segunda melhor campanha da fase de grupos. Então, o Zubeldia com o São Paulo em Copas foi bem, né? Teve bom desempenho. Eu acho o Fluminense extremamente favorito, mas também acho que o Vasco se apoia muito nessa coisa de ser um clássico, de ter ganhado do Fluminense do Zubeldia já por 2-0, mas era um outro contexto do Vasco. Depois daquilo, o time desandou de um jeito que era uma época que o Vasco estava uma sequência positiva muito forte, com vitórias consecutivas, invicto por muito tempo, e agora não, vem numa situação contrária de praticamente não ganhar nenhum jogo e tomar uma surra atrás da outra, né? Então eu acho que o que pro Vasco é o tudo ou nada, e eu acho que
para o Fluminense é a chance de um título muito grande, muito relevante e que joga talvez com uma responsabilidade não tão grande por já estar classificado para a fase de grupos da Libertadores, né? Obviamente a responsabilidade num clássico e depois passando numa final, mas joga um pouco mais leve com essa situação de já saber que já está garantido na fase de grupos. Para o Vasco para a próxima temporada vai depender, obviamente, de si para jogar uma competição internacional ou se não jogando, não sendo campeão, pode jogar Sul-Americana, descendo uma vaga a mais para a Sul-Americana, que nesse momento ele está fora, com o título do Fluminense ou do Cruzeiro abrindo uma vaga para Libertadores, né? Então, acho que o Vasco, a próxima temporada, vai depender muito também desses jogos. Então, acho que tem uma pressão a mais, né? O Vasco nesses jogos do que o Fluminense. Eu vejo o Fluminense com muito mais favoritismo nesse jogo. Talvez, não sei se tão favorito em relação Cruzeiro-Corinthians. Eu acho que não. Eu acho que o Cruzeiro é mais favorito em relação ao Cruzeiro do que o Corinthians. Cruzeiro é favorito. O Fluminense é favorito. Sim. Perfeito. Lembrando, né, o Ricardinho falando, os resultados da última rodada do Brasileirão tiraram o Vasco da zona da Sul-Americana, né? O Vasco terminou junto com Vitória e Inter, as únicas 3 equipes que até então não vão jogar nenhuma competição continental no ano que vem. O Vasco ainda pode alcançar essa Sul-Americana caso, né, Se tivesse mais 1 ou 2 rodadas, o Vasco caía. a situação do Vasco não era boa, né? O Vasco, Corinthians, acho que os dois poderiam... vai... Porque o Vasco, desde que ele ganha do Flu, se eu não me engano, depois ele perde do São Paulo. Eu acho que ele ganha mais um jogo e perde do São Paulo. A partir daí, acabou, cara. Entendeu? Tipo, aí era um time que na época tava em 8º. Que também diz muito sobre o São Paulo, né? Que também diz muito sobre o São Paulo. Entendeu? Aí hoje é um time que mais uma rodada poderia cair, cara. Tipo... Complicada a vida do Vascão. Agora, senhores, é o seguinte... Então tá aí, torcedor, esse foi o corte que a gente separou, né? Vocês poderão acompanhar aí um corte muito bacana, bem legal, sobre o final desse Campeonato Brasileiro, né? 38ª rodada, acabou o campeonato, Flamengo campeão, né? Flamengo já tinha sido campeão ali um jogo antes, fez o jogo agora com o Sub-20, né? Contra o Mirassol, fora de casa. Os moleques foram lá e fizeram um bom jogo. Conseguiram um empate de 3-3, um bom jogo até para se acompanhar, né? Bastante gols, bem movimentado. Então, foi muito bacana. Palmeiras fica em segundo colocado, né? Acaba sendo o ano aí que para muita gente passa por desastroso. Não sei se eu considero assim, porque brigou até o final pelos títulos. Uma final de Libertadores que acabou deixando escapar ali para o time do Flamengo, que merecidamente venceu. O Palmeiras não jogou para levar esse título, mas assim, é uma final, então qualquer um dos dois poderia ter levado aí essa taça, acabou ficando com o Flamengo. Campeonato Brasileiro, o Palmeiras acabou abrindo mão na reta decisiva ali, mas por conta da distância que acabou tomando do líder, né? Mas isso tudo por conta de uma sequência negativa também, que ele estava na liderança, perdeu a liderança, deixou o Flamengo abrir vantagem, então isso também atrapalhou demais os projetos aí do Abel, então acho que por isso que ele acabou abrindo mão do campeonato do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro fez uma campanha ali digna, uma campanha muito boa, um bom time ali, com um elenco bom também, mas ficou na posição que eu acredito que era dele de fato, a 3ª posição, porque não foi melhor que o Flamengo, não foi melhor que o Cruzeiro, longe disso, do que o Palmeiras, longe disso, mas diante ali dos times abaixo dele, como o Mirassol, Fluminense, Botafogo, Bahia, ele foi muito mais regular, né? Conseguiu jogar de forma muito mais regular e com isso ficou nessa 3ª posição merecida. Destaque eu vou dar ali também pro Fluminense, que ficou com a vaga direto para Libertadores, né? Na frente do Botafogo e do Bahia. E os times lá do Z4 ficou Ceará e Fortaleza. Cara, não torci pro Fortaleza descer não, porque deu uma boa arrancada, é um time que vinha sendo bem colocado nas últimas edições do Brasileirão. Já o Ceará fez um bom campeonato o tempo todo também, e na última rodada entra e é rebaixado. É muito cruel o Campeonato Brasileiro, né? Juventude e Sport já haviam sido rebaixados e esses foram a rodada, né, que fechou o Brasileirão. Rapaziada, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido. Já que ficaram até o final, dê o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!